No meio da grande tribulação, depois de 3 anos e meio, vai se levantar duas testemunhas. E elas falarão com ousadia acerca do plano de Deus, farão milagres, fogo vai sair da boca delas, algo muito, mas muito chamativo para aquilo que vai estar acontecendo e muita gente vai ser salvo nesse tempo. Isso e muito mais nós vamos ver no dia de hoje, através de Apocalipse 11. Vamos ver também o livro de Esther e vamos continuar a leitura de Salmos. Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um dia. Eu sou Leandro Machado, esse é o Bíblia em um ano. Você que é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora todo mundo deixar aquele like maroto para eu saber que você está acompanhando mesmo e está assistindo o vídeo. Bora lá! Pega a sua Bíblia aí ou aumenta o som e a gente vai para a leitura. Apocalipse capítulo de número 11, verso de número 1. E ele diz assim: depois disso recebi uma vara de medir e me foi dito: vai, tire as medidas do templo e do altar e conte o número de doadores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 semanas. Darei autoridade às minhas duas testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Essas duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante do Senhor e de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca deles sairá fogo e consumirá os seus inimigos. A galera aqui vai ser hardcore. E aí ele continua dizendo, né? Assim deve morrer para que todo aquele que lhe tentar fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu e abrir o céu para que não chova durante o tempo que profetizarem. Eles têm poder de transformar águas em sangue para ferir a terra com pragas de toda espécie quantas vezes quiserem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará com elas e ela as vencerá e as matará. A besta vai matar as testemunhas, tá bom? Verso 8. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde meu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas, nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e tocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que haviam atormentado eles. Então eles vão atormentar tanto o povo que o povo vai celebrar a morte dessas 2 testemunhas, né? Olha que você vê que doido. Verso 11. Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou ouvido nos 2 profetas e eles se levantaram, enchendo de terror aqueles que os viram. Então uma forte voz do céu disse aos 2: subam para cá. E eles subiram ao céu numa nuvem sobre o olhar dos seus inimigos. Neste momento houve grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram e os que restaram ficaram aterrorizadas e deram agora glória ao Deus do céu. Segundo o terror passou, mas logo veio o terceiro. Então, verso 15, o 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram do céu: o reino do mundo se tornou nosso Senhor e de seu Cristo ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados nos tronos diante de Deus se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e é, pois agora assumiste o teu grande lugar com poder e começaste a reinar. As nações então se enfureceram, mas agora chegou o tempo da sua ira. É tempo de julgar os mortos, de recompensar os teus servos, os profetas, assim como o teu povo santo e todos que temem o teu nome, desde pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. E então se abriu do céu um templo de Deus, e dentro do templo foi visto a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, estrondos e trovões, um grande terremoto e uma grande tempestade de granizo. Então a gente já está vendo aqui como vai acontecer esse tempo, né, de tribulação, e nós vamos ver ações de Deus diretas nesse tempo. Vale lembrar, gente, que toda a história bíblica ela é feita de dispensações ou de alianças. Deus ele traz promessas e ele diz: ó, se vocês cumprirem a promessa, vai acontecer essas bênçãos aqui. Se vocês não cumprirem, vai ter esse julgamento. Então a gente percebe muitos julgamentos sempre no final de cada aliança, de cada dispensação. E esse período de tribulação é exatamente o período de julgamento da aliança ou da dispensação que nós estamos vivendo. Então nós, né, que estamos crendo, que entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo, somos salvos, nós ou vamos morrer antes desse tempo, ou então seremos arrebatados, como 1 Coríntios 15 diz. Então, esse tempo aqui de grande tribulação, né, quem vai estar participando disso? Todos aqueles que antes do arrebatamento não entregaram a vida para Jesus, tá bom? Então fica tranquilo aí, você não precisa ter medo, tá bom? Então bora lá começar livro novo, né? Começar a falar de Esther.
Esther, que a Anne gosta muito da musiquinha, né? Fala, sou uma princesa, né? E ela ama a musiquinha da Esther. Bora lá então. Ó, Esther, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ele diz assim, ó. Estes acontecimentos ocorreram nos dias do rei de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do reinado, ofereceu um banquete a todos os nobres e oficiais. Convidou a todos os oficiais militares da Pérsia, da Média, príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa do esplendor da sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim, no Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, fitas vermelhas, argolas de prata fixadas nas colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e prata sobre um piso mosaico que é de pórfiro, mármore, nossa madrepérola e todas as outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro, diversos modelos. Havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Verso 8. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais do seu palácio a servirem quanto vinho cada convidado quisesse. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Verso 9. Na mesma ocasião, a rainha Vasti ofereceu um banquete para mulheres do palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam: Meumã, Bitsa, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que lhe trouxessem a rainha Vasti. Usando uma coroa real, ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois ela era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios que entendiam das leis e dos costumes dos persas, aos quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Ou Vasti, né? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para a rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitida pelos seus eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar esse dia, os esposos dos nobres dos reis em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas para todas as partes do império, a cada província, em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem deveria ser chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Então a gente já começa a ver aqui, né, um problema, uma indisposição sendo criada. Então, como será que vai acontecer essa história? Onde é que Esther vai entrar aqui? Calma, não é que a gente vai ler, né, um pouquinho mais amanhã de Esther, porque agora a gente vai para Salmos, ó. A gente vai ler aqui Salmos 105, de 1 até 25. Então bora lá, Salmo 105, 1 até o 25, e ele diz assim, ó, Salmo 105, 1. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito, cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos as suas maravilhas, exultem o teu santo nome, alegrem-se todos aqueles que buscam o Senhor, busquem o Senhor com sua força, busquem sua presença continuamente, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês são filhos do servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, vemos sua justiça em toda a terra, ele é fiel à aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque.
Ele a confirmou a Jacó por decreto ao povo de Israel como uma aliança sem fim, e disse: darei a vocês a terra de Canaã como porção de herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram eles de uma nação a outra, de um reino até o outro. No entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis e disse: não toquem no meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã, cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, chamado José, que foi vendido como escravo. Feriram os seus pés com correntes e com ferros prenderam o seu pescoço. O Senhor então colocou José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante das nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. E ele continua, não é? Dizendo que agora eu me perdi. Aí beleza. 22. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó, de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou o seu povo até que se tornaram mais numerosos que seus opressores. Então voltou ao Egito contra o seu povo. Vamos ler o 105 inteiro aqui. Ele diz: eles tramaram contra os servos do Senhor, mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, e eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Canaã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar o seu povo ir. Transformou então água em sangue, matou os peixes, rãs infestaram toda a terra e invadiram até os aposentos do rei. Está lembrado das pragas aqui, para o povo poder sair? Verso 31. Por ordem, as moscas desceram sobre os egípcios, os piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva, relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu videiras, figueiras, despedaçou todas as árvores. Por sua ordem, vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois, matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito, no meio cheio de prata e cheio de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos tinham medo. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou a fome com o pão que vinha do céu. Partiu uma rocha, jorrou água, que correu como um rio dentro do deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu ao seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Então, como ele faz muitas vezes, o salmista está lembrando daquilo que já aconteceu lá em Êxodo, que foi a saída do povo do Egito, Deus sendo fiel a essa promessa. Fala para mim, o que é que você mais gostou da leitura de hoje? Foi Apocalipse, né? Foi Esther começando ali já a história, que a gente vai ver onde vai dar, ou foi aqui Salmos, lembrando, né, de quão lindo foi a saída do povo lá do Egito, indo rumo a Canaã? Escreve aqui embaixo para mim, para eu saber o que é que você tem mais gostado aqui. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu oro para que o melhor do Senhor aconteça na vida de cada um dos meus irmãos. Eu oro mesmo, Pai, para que famílias cresçam, as finanças mudem, a saúde seja multiplicada. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a fazer boas decisões e assim marcarmos a vida de pessoas. Eu te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém. Quero lembrar você que nós estamos em uma semana de transformação. Então corre lá para o meu Instagram. Eu estou te ajudando através de lives sobre como dar os primeiros passos para a mudança de vida. Deus quer que você viva uma vida acima da média, mas tudo isso vai depender das suas decisões. E eu quero te ajudar em como fazer isso. Então corre lá no meu Instagram e acompanha. Eu sou acima da média. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu sou acima da média. Seja abençoado na prática da palavra. E eu te espero amanhã no nome de Jesus. Tchau, tchau.